Os próximos 90 dias podem mudar a sua vida. Comece sua transformação. Agora. Os próximos 90 dias estão diante de você como uma estrada silenciosa, ainda não percorrida. Muitos a enxergam apenas como mais 3 meses comuns, cheios das mesmas rotinas, das mesmas distrações e das mesmas desculpas que já se repetem há anos. Mas e se, em vez de continuar vivendo nesse ciclo de repetições, você enxergasse nesses dias uma convocação, um chamado interior para transformar não apenas pequenas áreas da sua vida, mas o modo como você se enxerga, como você age e como você sente? É sobre isso que este chamado fala, sobre a oportunidade única de olhar para os próximos 90 dias não como tempo que se gasta, mas como um campo de treinamento para a mente, para o coração e para a alma. Epicteto dizia que a primeira e mais importante tarefa do ser humano é distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Essa verdade, simples mas profunda, contém a chave da transformação. Se você continuar acreditando que a mudança depende de circunstâncias externas, passará a vida inteira esperando pelo momento perfeito que nunca chegará. Porém, se decidir usar os próximos 90 dias para voltar seu olhar para dentro e exercitar o poder que já possui, descobrirá que nada mais é necessário além da sua decisão. A vida sempre ofereceu essa possibilidade, mas são poucos os que aceitam o convite. Pense na força simbólica do tempo. 90 dias parecem pouco diante de anos de estagnação, mas esse mesmo período pode ser suficiente para alterar padrões enraizados. Quando o corpo é treinado por 90 dias seguidos, músculos novos surgem. Quando a mente é disciplinada diariamente nesse intervalo, hábitos antigos começam a se dissolver e uma nova forma de viver começa a se erguer. O tempo não é neutro, ele molda silenciosamente o destino. A questão é, você usará esse tempo como aliado ou continuará tratando-o como inimigo? Este chamado não é para quem deseja atalhos ou fórmulas mágicas. Ele é para quem percebe que a vida precisa ser cultivada como um jardim, onde cada pensamento, cada reação, cada atitude é uma semente. Se você não escolher conscientemente o que plantar nos próximos 90 dias, inevitavelmente estará cultivando descuido, ansiedade e arrependimento. E quando esse tempo passar, porque ele passará de qualquer forma, a colheita mostrará com clareza quem você decidiu ser. A transformação começa quando paramos de olhar para fora em busca de salvação e aceitamos a responsabilidade de olhar para dentro. Os estoicos insistiam que nada pode aprisionar um homem que governa a si mesmo. Mas como governar a si mesmo em um mundo de excesso de informações, distrações constantes e exigências externas? É justamente aí que entra a força desse chamado. Durante os próximos 90 dias, você pode aprender a selecionar aquilo que merece sua atenção e descartar o que não acrescenta. Pode treinar sua mente para não ser escrava de impulsos, e sim, senhora das escolhas. Não se trata de mudar todas as circunstâncias externas, mas de alterar a forma como você se posiciona diante delas. É no silêncio da mente disciplinada que nasce a clareza, e é essa clareza que guia cada passo rumo a uma vida mais ordenada. Imagine acordar todos os dias sabendo que possui um propósito que ultrapassa as circunstâncias passageiras. Imagine não ser mais refém da aprovação dos outros, nem do medo do futuro, nem da culpa pelo passado. Imagine simplesmente viver com a consciência de que cada decisão é uma oportunidade de se aproximar daquilo que você realmente deseja ser. Os próximos 90 dias não são apenas uma medida de tempo, são um símbolo de escolha. Você pode tratá-los como uma estrada desperdiçada ou pode aceitá-los como uma convocação para uma jornada de autodomínio e crescimento. Esse é o chamado que ecoa agora, no fundo do seu coração. Não espere por outro momento, porque não existe momento mais propício do que este. O futuro sempre será incerto, o passado não pode ser alterado, mas esses dias que estão diante de você ainda são uma página em branco.
E é nessa página que você escreverá com disciplina e coragem a história de quem você decide se tornar. Você pode olhar para os próximos 90 dias como uma prisão do tempo, onde nada de relevante acontece, ou pode vê-los como a oportunidade de renascer, de reconstruir a si mesmo com as ferramentas da clareza, da disciplina e da fé. Essa estrada não será fácil, mas será libertadora. E ao final, você não será mais o mesmo. Há um ruído constante que domina a vida moderna. Notícias que se repetem em ciclos intermináveis, vozes externas opinando sobre tudo, notificações que disputam cada fração de atenção, pensamentos acelerados que se atropelam dentro da mente. Esse excesso cria a ilusão de movimento, mas, na verdade, aprisiona. É como tentar caminhar em meio a uma tempestade de poeira. Você se esforça, mas não enxerga um palmo à frente. É nesse cenário que surge a importância do silêncio. Não o silêncio vazio, mas o silêncio fértil. Aquele que revela a verdade que nunca esteve ausente, apenas abafada. Durante séculos, mestres estoicos como Epicteto apontaram para a necessidade de recolhimento interior. Ele dizia que o homem sábio é capaz de ouvir não apenas o que os outros dizem, mas principalmente o que sua própria razão sussurra. Porém, em nossa época, estamos cada vez mais distantes dessa escuta. Corremos para preencher cada intervalo com ruído, como se tivéssemos medo do que o silêncio poderia revelar. O silêncio exige coragem porque, quando ele chega, não há como escapar de nós mesmos. É ali que todas as máscaras caem, que todas as distrações se dissolvem e que a essência da vida aparece nua diante dos olhos. O silêncio é o espelho da alma. Ele não cria respostas mágicas, mas permite que vejamos com clareza as perguntas certas. Aquele que aprende a permanecer em silêncio descobre rapidamente quais são as preocupações que realmente importam e quais são apenas ilusões passageiras. Descobre que a maioria das dores que o consome nasce não dos fatos, mas da forma como sua mente insiste em repeti-los. O silêncio mostra que a verdadeira batalha nunca foi contra o mundo, mas contra as tempestades internas que ele mesmo alimenta. Nos próximos 90 dias, esse silêncio pode se tornar um aliado poderoso. Não é necessário abandonar o mundo, nem buscar um retiro distante. Basta criar momentos diários onde a mente encontra repouso. Pode ser em uma caminhada sem distrações, em uma oração sincera, em uma meditação curta ou simplesmente em minutos de respiração consciente. O importante é perceber que no espaço silencioso entre um pensamento e outro mora a verdade que tanto procuramos. Esse silêncio revela quem você realmente é quando ninguém está olhando. Ele traz à tona convicções esquecidas, lembranças de propósito e, sobretudo, a consciência de que não precisa viver em guerra contra o que não pode controlar. É ali que nasce a clareza e dela vem a força para enfrentar os desafios que certamente surgirão. O silêncio não elimina os problemas, mas oferece a visão necessária para lidar com eles de forma serena e firme. Ao se permitir viver esse silêncio, você notará que a vida não precisa ser tão pesada. O barulho externo perde força, os julgamentos dos outros já não têm o mesmo peso, e a ansiedade pelo futuro se dissolve, porque a mente aprende a descansar no presente. É nesse estado de serenidade que se encontra a verdadeira liberdade, aquela que nenhum poder externo pode conceder ou retirar. Epicteto ensinava que o sábio não é aquele que fala muito, mas o que escuta profundamente. E no silêncio, você escuta não apenas o mundo, mas a própria voz da razão, a voz do espírito, a voz que sempre esteve aí, esperando para ser ouvida. Essa é a verdade que o silêncio revela, e essa verdade será o fundamento da transformação que os próximos 90 dias podem trazer. Coragem de romper com a autossabotagem. Existe um inimigo invisível que derrota mais pessoas do que qualquer crise externa, mais do que a opinião dos outros ou os obstáculos impostos pela vida. Esse inimigo habita dentro de cada um de nós
e atende pelo nome de autossabotagem. Ela se manifesta de formas sutis, muitas vezes disfarçadas de prudência, de realismo ou até de humildade. Surge quando você diz a si mesmo que não é o momento certo, que não tem capacidade suficiente, que não merece a mudança ou que precisa esperar por condições ideais. A autossabotagem é o eco silencioso da própria mente, criando justificativas convincentes para que nada se altere, garantindo que o ciclo da estagnação continue intacto. Romper com a autossabotagem exige coragem, porque significa encarar de frente as mentiras que contamos a nós mesmos diariamente. É mais confortável responsabilizar as circunstâncias, culpar os outros ou acreditar que não temos escolha. No entanto, a filosofia estoica ensina que o verdadeiro poder começa exatamente nesse ponto em que decidimos assumir a responsabilidade total pela nossa vida interior. Epicteto afirmava que ninguém é livre enquanto continuar culpando o que está fora de si. Ser livre é reconhecer que, mesmo diante das limitações, ainda existe uma margem de escolha, e é nela que mora a dignidade do ser humano. A autossabotagem não se alimenta de grandes derrotas, mas de pequenos descuidos. É o atraso de alguns minutos que se repete até se transformar em hábito. É a decisão adiada que se multiplica em arrependimento. É o pensamento negativo não questionado que se instala como verdade. Quando menos se percebe, a pessoa já não acredita em si mesma e vive como espectadora da própria história. Por isso, os próximos 90 dias representam mais do que uma contagem de tempo. Eles são a chance de quebrar esse padrão e reconstruir a confiança em pequenas vitórias diárias. Romper com a autossabotagem não significa eliminar todos os erros, mas aprender a não permitir que eles definam o seu destino. Cada erro pode ser um ponto de partida, não uma sentença final. Quando se aprende a enxergar os tropeços como parte do caminho, eles deixam de ser desculpas para parar e se tornam degraus de crescimento. Essa mudança de perspectiva é vital, porque a autossabotagem vive justamente na crença de que o erro invalida a jornada. O estoico, pelo contrário, entende que o erro é apenas uma oportunidade de praticar a virtude da perseverança. É nesse terreno que a coragem se torna indispensável. Coragem não é ausência de medo, mas a decisão de não se curvar a ele. É levantar-se mesmo quando tudo em você pede para recuar. É afirmar diante da mente que insiste em sabotar que a decisão de mudar já foi tomada e não será revogada. Nos próximos 90 dias, essa coragem precisa ser cultivada como uma chama diária, porque é ela que abrirá espaço para uma vida mais plena, consciente e verdadeira. Ao reconhecer que a maior batalha é contra as correntes invisíveis da autossabotagem, você se liberta da ilusão de que são os outros que seguram sua vida. Não são. Você mesmo segura, quando acredita nas mentiras internas que repetem que não vale a pena tentar. O estoicismo ensina que a grandeza não está em controlar o que foge das mãos, mas em dominar o próprio coração diante do que acontece. Essa é a coragem que rompe o ciclo, que permite caminhar livre de prisões mentais e começar, de fato, a viver de acordo com a sua verdadeira essência. O peso invisível das expectativas. Poucas correntes são tão pesadas quanto aquelas que não vemos. As expectativas são como algemas invisíveis que se infiltram na vida sem que percebamos, moldando escolhas, sufocando desejos autênticos e distorcendo a percepção do que significa viver em liberdade. Desde cedo, aprendemos a buscar aprovação, a corresponder a padrões impostos pela família, pela sociedade, pela cultura que nos cerca. Carregamos metas que não nasceram de nós, mas que aceitamos como se fossem verdades absolutas. E quanto mais nos dobramos a elas, mais distantes ficamos daquilo que realmente somos. Epicteto advertia que grande parte do sofrimento humano surge não dos fatos em si, mas da forma como interpretamos o que esperamos deles. Quando uma situação acontece de maneira diferente do que desejávamos, não é o fato que nos fere, mas a discrepância entre o real e o imaginado.
As expectativas se transformam em lentes deformadas, projetando frustrações contínuas, porque o mundo insiste em não obedecer aos nossos desejos. Essa tensão constante rouba a paz interior, alimenta a ansiedade e nos faz prisioneiros de um futuro que raramente corresponde ao ideal que criamos. Romper com esse peso não significa abandonar sonhos ou viver sem direção, mas aprender a diferenciar o que está sob nossa influência do que não está. A filosofia estoica insiste nessa distinção fundamental. Há coisas que dependem de nós e outras que não dependem. Quando confundimos essas duas esferas, caímos no tormento de viver em função de resultados que não podemos garantir. Essa é a essência do peso invisível das expectativas, esperar que o incontrolável se submeta à nossa vontade. Nos próximos 90 dias, você será convidado a observar como as expectativas moldam suas reações. Quantas vezes sua irritação nasce porque algo não aconteceu da forma que você imaginava? Quantos momentos de tristeza são fruto não da realidade em si, mas da expectativa não correspondida? Esse exercício de atenção é libertador porque mostra que a dor não vem dos fatos, mas do apego às imagens que criamos deles. Ao perceber isso, você descobre que pode escolher soltar esse peso. Quando soltamos as expectativas, a vida ganha uma leveza inesperada. O presente deixa de ser um obstáculo para o futuro desejado e passa a ser um campo fértil, onde é possível agir com serenidade. Você não perde motivação, pelo contrário, ganha clareza para direcionar esforços ao que realmente depende de você. Trabalha, estuda, constrói relacionamentos, mas sem se aprisionar ao resultado exato. Aprende a aceitar com dignidade aquilo que escapa das mãos. Esse é o segredo dos sábios, viver intensamente cada momento sem exigir que ele seja diferente do que é. Esse desapego não é passividade, mas força. É compreender que a vida não deve obediência às nossas expectativas, mas pode sempre ser aproveitada com sabedoria. O peso invisível que antes sufocava se dissolve quando você decide caminhar leve, colocando sua energia no que pode transformar e entregando o restante à ordem maior que governa todas as coisas. Essa escolha abre espaço para a verdadeira paz, porque o coração já não luta contra o inevitável. E essa paz é o que sustentará a sua transformação durante os próximos 90 dias. A disciplina como ato de fé. A disciplina é frequentemente interpretada como uma prisão, um conjunto rígido de obrigações que sufoca a espontaneidade e transforma a vida em um fardo pesado. Porém, na visão estoica, a disciplina não é castigo, mas liberdade. Ela não existe para nos acorrentar, mas para nos tornar senhores de nós mesmos. Sem disciplina, somos levados pelos ventos das circunstâncias, escravos de impulsos passageiros, reféns do humor do momento. Com disciplina, conquistamos uma força interior que nos permite permanecer firmes mesmo quando o mundo se desordena. Nos próximos 90 dias, a disciplina pode ser a linha invisível que costura sua transformação. Cada escolha diária, por menor que pareça, se transforma em um testemunho de fé. Fé não apenas no futuro, mas em você mesmo e na vida que deseja construir. Quando decide acordar no mesmo horário, mesmo sem vontade, quando escolhe cumprir a tarefa que prometeu, mesmo diante do cansaço, está dizendo silenciosamente: acredito que meu esforço não é em vão. Esse é o verdadeiro ato de fé. Epicteto lembrava que o homem não deve buscar que tudo aconteça como deseja, mas desejar que tudo aconteça como deve acontecer. A disciplina nasce justamente desse entendimento. Não se trata de moldar o mundo às nossas preferências, mas de moldar a nós mesmos para atravessar o mundo com serenidade. A cada vez que você mantém firme um hábito saudável, reforça em sua mente a certeza de que é capaz de governar a si mesmo. Essa certeza se expande e começa a iluminar todas as áreas da vida. A disciplina também é um antídoto contra a instabilidade emocional. Quando você tem práticas estáveis como refletir diariamente, cuidar do corpo, cultivar momentos de silêncio
e manter o foco em prioridades, descobre que os altos e baixos externos já não o atingem com tanta força. A mente encontra repouso na constância. O coração encontra segurança no simples fato de que não é refém do acaso. Essa estabilidade é o que permite suportar perdas, enfrentar crises e atravessar períodos de incerteza sem perder a essência. É verdade que haverá dias de resistência, dias em que a mente inventará desculpas, em que o corpo pedirá descanso além do necessário, em que tudo parecerá conspirar contra a continuidade. É nesses dias que a disciplina revela seu verdadeiro poder, porque a disciplina não é medida pela facilidade, mas pela firmeza em meio à dificuldade. Se você se mantém fiel a si mesmo quando seria mais fácil desistir, prova que a transformação já está em curso. Durante esses 90 dias, cada ato disciplinado é como uma semente lançada em solo fértil. A colheita pode não aparecer imediatamente, mas ela virá. O que hoje parece pequeno se tornará amanhã uma força inabalável. A disciplina, portanto, não é um fardo, é um caminho de fé. É a confiança diária de que, ao se manter firme, algo maior está sendo edificado dentro de você. E quando olhar para trás, perceberá que não foi o mundo que mudou. Foi você que se tornou alguém capaz de atravessar qualquer mundo com coragem e clareza. O poder de reescrever a narrativa interna. Dentro de cada pessoa existe uma voz que nunca se cala. É a narrativa interna, a história que contamos a nós mesmos todos os dias. Essa voz pode ser aliada ou inimiga, pode erguer muralhas de medo e incapacidade ou pode abrir caminhos de coragem e confiança. O que muitas vezes não percebemos é que não são os fatos que moldam nossa vida, mas a maneira como escolhemos interpretá-los. 2 homens podem enfrentar a mesma perda, mas um a vê como tragédia eterna, enquanto o outro a entende como oportunidade de fortalecimento. A diferença não está no acontecimento, mas na narrativa que cada um constrói dentro de si. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre elas. Essa frase é um lembrete de que temos poder sobre a forma como interpretamos cada experiência. Quando se insiste em repetir para si mesmo que não é capaz, que não tem valor, que nunca dará certo, cria-se uma prisão invisível que limita qualquer possibilidade de crescimento. Porém, quando se decide reescrever essa narrativa, mesmo sem mudar os fatos, a vida ganha uma nova perspectiva. A dor ainda existe, mas já não define o destino. O erro ainda acontece, mas já não determina o fracasso. Reescrever a narrativa interna é mais do que pensar positivo. É um ato consciente de observar os próprios pensamentos, questioná-los e escolher quais deles têm o direito de permanecer. É entender que a mente pode ser uma serva fiel ou uma tirana cruel. Durante os próximos 90 dias, cada situação vivida pode se tornar um exercício nesse sentido. Diante de uma dificuldade, pergunte a si mesmo: que história estou contando sobre isso? Estou alimentando a visão de derrota ou estou cultivando a visão de aprendizado? Essa simples pergunta é capaz de mudar completamente a forma como você atravessa os desafios. Ao mudar a narrativa, você muda também as emoções que dela nascem. Se um obstáculo é visto como ameaça insuperável, gera ansiedade e paralisia. Se é visto como treino para a alma, desperta disciplina e resiliência. Se uma crítica é interpretada como humilhação, fere profundamente. Mas se é recebida como oportunidade de refletir, fortalece. Nada mudou fora, mas tudo mudou dentro, porque a narrativa foi ressignificada. Esse poder é silencioso e, ao mesmo tempo, revolucionário. É como trocar as lentes através das quais se enxerga a vida. De repente, situações que antes pareciam insuportáveis tornam-se degraus de crescimento. Pessoas que pareciam inimigas tornam-se mestres involuntários. O passado, antes visto como corrente, passa a ser entendido como alicerce. Reescrever a narrativa interna não muda o que aconteceu, mas transforma radicalmente o que está por vir. Esse exercício exige vigilância, porque a mente tem o hábito de retornar a velhas histórias. Mas cada vez que você percebe
e escolhe uma nova forma de interpretar, está reforçando em si mesmo a liberdade que nenhum poder externo pode conceder. Essa liberdade é o núcleo do estoicismo, a certeza de que, mesmo diante de tudo que não se controla, ainda resta a soberania de decidir como olhar para a vida. Nos próximos 90 dias, essa prática pode se tornar o alicerce de uma transformação profunda, porque ao reescrever a narrativa interna, você não está apenas mudando pensamentos, está mudando a si mesmo, o exercício da gratidão silenciosa. Existe uma força transformadora que muitas vezes passa despercebida porque se apresenta de forma simples demais para ser levada a sério. Essa força é a gratidão. Não a gratidão ruidosa, feita para ser exibida aos outros, mas a gratidão silenciosa, aquela que nasce no coração e se manifesta em gestos discretos, em pensamentos calmos, em reconhecimento interior. Esse exercício é capaz de alterar completamente a forma como a mente interpreta a vida, porque desloca o olhar daquilo que falta para aquilo que já existe, da ausência para a presença, da escassez para a abundância que muitas vezes ignoramos. Os estoicos não usavam a palavra gratidão com a frequência que usamos hoje, mas viviam sua essência. Marco Aurélio, em suas meditações, iniciava lembrando das pessoas que encontrou e das lições que recebeu de cada uma delas. Esse era o seu modo de agradecer. Epicteto, ao ensinar sobre liberdade interior, mostrava que cada situação, mesmo as mais difíceis, podia ser vista como um presente para a alma. Essa é a raiz da gratidão estoica, não agradecer apenas pelo que é agradável, mas por tudo que contribui para o crescimento do espírito. A gratidão silenciosa é um exercício diário, e nos próximos 90 dias ela pode se tornar uma prática fundamental para sustentar sua transformação. Em vez de começar o dia reclamando do que não tem, você pode iniciar reconhecendo 3 coisas que já estão presentes e que têm valor. Em vez de terminar a noite ruminando problemas, pode encerrar reconhecendo as lições que recebeu ao longo das horas. Não se trata de negar as dificuldades, mas de decidir que elas não serão a única lente pela qual você enxerga a vida. Esse exercício altera não apenas os pensamentos, mas também as emoções. A mente grata encontra serenidade, porque já não corre atrás de ilusões sem fim. O coração grato encontra força, porque percebe que mesmo nos dias de sombra, há motivos para permanecer firme. A gratidão silenciosa enfraquece a autossabotagem, dissolve o peso das expectativas e fortalece a disciplina, porque coloca cada passo dentro de um contexto maior no qual nada é em vão. O poder da gratidão silenciosa está em sua profundidade. Ela não busca aplausos nem reconhecimento, não precisa ser compartilhada em voz alta, porque já cumpre sua função no espaço interior. É nesse silêncio que ela se torna verdadeira. Quando você fecha os olhos e reconhece, sem palavras, que mesmo na dor existe aprendizado, já está praticando. Quando observa o simples ato de respirar e reconhece nele um dom, já está praticando. Quando olha para uma relação difícil e entende que ela lhe ensina paciência, já está praticando. Esse exercício, repetido por 90 dias, molda um novo estado de espírito. Aos poucos, a mente aprende a descansar no que tem, em vez de sofrer pelo que falta. Aprende a agradecer não apenas por conquistas, mas pelo simples fato de estar vivo. E quando isso acontece, uma serenidade profunda se instala, tornando-se a base de uma vida mais consciente, resiliente e plena. Essa é a verdadeira riqueza da gratidão silenciosa. Transformar o coração em um templo de paz, onde nenhuma circunstância externa tem o poder de roubar a alegria de existir. O despertar para o propósito oculto. Há momentos na vida em que tudo parece estar em ordem na superfície, mas ainda assim sentimos um vazio difícil de explicar. É como se as conquistas perdessem rapidamente o sabor, como se nenhuma vitória fosse suficiente para acalmar a inquietação que persiste no fundo da alma. Essa sensação é um sinal de que o propósito oculto
ainda não foi despertado. O ser humano pode sobreviver sem muitas coisas, mas não consegue viver plenamente sem um sentido que oriente sua caminhada. Os estoicos compreendiam isso ao ensinar que a verdadeira grandeza não está em acumular bens ou aplausos, mas em alinhar a vida com a natureza, ou seja, com a ordem maior que dá significado a tudo o que existe. O propósito oculto não é uma meta externa ou um cargo a ser alcançado, mas uma direção interna que conecta cada ação ao que tem valor eterno. Quando ele não é reconhecido, a vida se fragmenta em tarefas soltas, em esforços que cansam sem produzir plenitude. Mas quando esse propósito desperta, até as atividades mais simples se enchem de sentido, porque passam a ser expressões de algo maior. É como se, de repente, tudo se encaixasse em uma ordem invisível, e cada gesto do cotidiano se tornasse parte de uma obra grandiosa. Durante os próximos 90 dias, esse despertar pode se manifestar em pequenos sinais, uma percepção durante o silêncio, uma clareza inesperada após um momento de disciplina, uma compreensão nova diante de uma dificuldade. O propósito não surge como um grito, mas como um sussurro. É preciso estar atento para ouvi-lo. Ele já existe, sempre esteve aí aguardando ser reconhecido. O que falta é a decisão de parar de buscar apenas fora e começar a enxergar dentro. Quando o propósito oculto desperta, o tempo deixa de ser inimigo, as horas deixam de ser medidas apenas por produtividade e passam a ser avaliadas pelo quanto aproximam você do que realmente importa. O trabalho deixa de ser apenas obrigação e se torna serviço. As relações deixam de ser apenas conveniência e se tornam oportunidades de crescimento mútuo. O sofrimento deixa de ser castigo e se torna parte da lapidação da alma. Esse olhar transforma radicalmente a experiência de viver. Epicteto lembrava que ninguém deve se vangloriar de coisas externas, mas do progresso interior. Isso significa que o propósito não se encontra naquilo que muda, mas naquilo que permanece. Ele está na escolha diária de agir com virtude, de caminhar em direção àquilo que honra a essência do ser. Descobrir esse propósito oculto é compreender que a vida não é apenas uma sucessão de dias, mas um chamado para se tornar quem você nasceu para ser. Esse despertar não precisa ser ruidoso. Pode acontecer no silêncio de uma oração, na leitura de uma frase que toca fundo, em um momento de reflexão em que o coração percebe, quase de forma intuitiva, a direção correta. Quando esse propósito se revela, mesmo de forma discreta, tudo ganha uma nova cor. O que antes parecia rotina se torna caminho. O que antes era fardo se torna missão. E é nessa transformação que você encontra a energia para atravessar os próximos 90 dias com determinação, clareza e serenidade. A conclusão que abala a alma. Chegamos ao ponto em que todas as reflexões convergem para uma única certeza. A transformação que você busca não está em promessas distantes, nem em condições perfeitas que talvez nunca cheguem. Ela está aqui, agora, no instante presente, no poder silencioso da decisão. Os próximos 90 dias não são apenas uma contagem no calendário, são um chamado à coragem, um convite a viver como quem compreende que cada dia pode ser um degrau em direção a uma vida mais plena, consciente e verdadeira. Ao longo dessa jornada, você foi levado a enxergar a importância do silêncio, a necessidade de romper com a autossabotagem, o peso invisível das expectativas, o valor da disciplina, a força de reescrever a narrativa interna, a riqueza da gratidão silenciosa e o despertar para o propósito oculto. Cada um desses elementos não é apenas um conceito filosófico, mas um instrumento real de mudança. Juntos, eles formam uma fundação sólida para que os próximos 90 dias não passem despercebidos, mas se tornem um marco na sua história pessoal. O chamado final é simples, mas profundo. A vida não espera. Se você adiar essa decisão, ao fim dos 90 dias perceberá que nada mudou.
porque permaneceu onde sempre esteve. Mas se escolher agora se alinhar com essa jornada, ao olhar para trás, verá que algo essencial se transformou. Talvez o mundo ao redor continue com suas turbulências, mas dentro de você existirá uma fortaleza inabalável, construída pela prática diária da clareza, da disciplina e da fé. Epicteto afirmava que o homem não deve desejar uma vida longa, mas uma vida bem vivida. Esses 90 dias oferecem exatamente essa oportunidade: viver intensamente cada instante como se fosse a matéria-prima de uma obra maior. A cada manhã você poderá recordar que a verdadeira liberdade não está em controlar tudo, mas em governar a si mesmo. A cada noite poderá descansar na serenidade de quem sabe que cumpriu seu papel. Essa é a conclusão que abala a alma. Não existe caminho mais transformador do que aquele que começa dentro de você. A coragem de decidir é o primeiro passo e a constância é o que sustenta a caminhada. Se você responder a esse chamado, não será mais espectador da própria vida, mas protagonista de uma história escrita com propósito. E ao fim desses 90 dias, compreenderá que não foi o tempo que mudou você, mas foi você quem deu novo sentido ao tempo.